você, boa noite, bem-vindo ao Radar 86, ao nosso canal e bem-vindo ao nosso programa É ou Não É, mais uma edição do nosso programa, interessantíssimo porque hoje a galera, né, Biraci, fez de tudo, principalmente na política, fizeram de tudo para a gente ter assunto e tanto para comentar hoje. Hoje tem muito assunto. Hoje tem muito assunto, né? É mesmo. Bom, como vocês estão vendo, eu e o Biraci novamente aqui. Mais uma vez, a gente tentou trazer alguém do governo do estado para conversar conosco, mas infelizmente também tivemos problemas, achamos, e foi isso que foi no dia, principalmente problemas de agenda, né, Biraci? Exatamente. Mas a gente continua tentando, tá bom, gente? Mas a gente pode anunciar quem está confirmado já na próxima semana. Já a gente tem, anunciar, a gente tem uma edição extra do É ou Não É na próxima semana, já a gente anuncia quem será o nosso convidado e também na próxima sexta-feira nós também teremos outro convidado aqui conosco, né? Bom, antes de falar os assuntos que a gente vai debater hoje, a gente quer pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativar lá o sininho, que é muito importante, tá bom? Para a gente continuar esse projeto, porque como a gente sempre diz, esse projeto só tem condições de ser levado à frente se a gente tiver pessoas que nos assistem, que nos acompanhem, que se inscrevam e que nos ajudem de alguma forma aqui no nosso trabalho, tá bom, gente? Bom, como a gente disse, né, Biraci, a semana está bem movimentada. A gente vai começar a tratar sobre a briga no PT. O PT, mesmo no poder, não deixa a maré acalmar. Não, tem gente do próprio PT ligado ao próprio governador que está brigando e a gente quer entender melhor o que está acontecendo. A gente também, a nível de Piauí, a gente vai falar sobre empréstimo. Você está preparado para pagar um novo empréstimo? O governo do estado está sondando aí. São dois, na verdade. São dois, né? São dois empréstimos. Sondando a possibilidade de fazer empréstimo para dar aquele alívio que o estado parece que está precisando. Outra coisa que a gente vai falar também, Biraci, foram os deputados federais que votaram para que o COAF voltasse para o Ministério da Economia. Então a gente quer saber, a gente vai dizer os nomes deles, obviamente. Sim, vocês já devem saber, 8, mas né? a gente... 8 votaram, dos 10 piauienses. Isso, né? e a gente vai conversar e comentar aqui, deduzir porque eles votaram assim na sua grande maioria, né? A gente também vai falar sobre as manifestações do dia 26 pró-governo. Claro que alguns dizem que algumas bandeiras, por exemplo, reforma da Previdência, a continuação do COAF no Ministério da Justiça, o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. A gente vai realmente saber se é um protesto a favor do governo Bolsonaro ou se é realmente um protesto a favor dessas pautas importantíssimas para o Brasil andar. Bom, e quem está andando somos nós, tá? Eu e o Biraci juntos e Shalom Now. Eu fiz de tudo para não fazer essa piada infame, mas não tem como, porque foi o meme da semana, viu, Biraci? Pro nosso internauta, foi a piada musical de mau gosto do ano, foi essa brincadeira que o Luan Santana e a Paula Fernandes fizeram, com todo respeito aos fãs deles dois, são grandes artistas, mas essa versão era dispensável. Até o Uber está fazendo propaganda de uma promoção que, se receber o código Shalom Now, você pode ganhar desconto. É brincadeira. E detalhe, o termo foi colocado na música, não tem nada a ver com o contexto da tradução para a música. Era muito melhor tivesse arranjado uma coisinha para rimar qualquer, ficaria mais bonitinho, Pedro. Pois vamos lá, junto e Shalom Now, roda a vinheta. De volta com o É ou Não É, mais um programa dessa série aqui do canal Radar 86, o Biraci, nosso parceiro de sempre. Bira, vamos começar com um assunto que está chamando a atenção da política piauiense, que parece que as pessoas dentro do PT não estão se entendendo, né? O que está acontecendo com o PT? O PT está enciumado, o PT não está gostando. O que está acontecendo que está chamando bastante atenção? Pedro, o PT é o seguinte, o PT nunca teve paz dentro do PT. Partidos como o PT, o próprio MDB, são partidos que convivem, mas sempre tem problemas internos. Mas só que os problemas internos do PT sempre são tratados com uma força, com uma violência muito grande. E agora, mais uma vez, dessa vez, quem protagonizou a cena
foi o deputado federal Assis Carvalho, que é presidente estadual do partido, e o vereador Deolindo Moura. A história é uma reunião que Deolindo Moura queria fazer dentro do Partido dos Trabalhadores para discutir a eleição municipal e dizendo, pelo que a imprensa noticiou no dia, Assis Carvalho não havia deixado Deolindo usar as dependências do partido. Que aí disseram que não tinha chave da sala, que tinha outra reunião marcada que acabou não acontecendo. Ou seja, nesses casos sempre tem. O problema é o seguinte: o PT é um partido que prega a democracia petista. Mas a democracia petista é a democracia, quer dizer, como toda democracia, é a democracia até aquele ponto que me atinge. A partir do momento que a democracia petista fere meus interesses, aí eu não concordo mais com essa democracia. É justo e correto que o vereador Deolindo queira começar a discutir a sucessão municipal. Inclusive, Deolindo está defendendo o nome de Daniel Oliveira, o ex-secretário de Justiça, ex-quase advogado de Lula. Que o Lula não aceitou. Tem que falar, o homem do habeas corpus por discriminação. Eu nunca entendi por que ele colocou esse termo, mas enfim. Aí ele pegou, o Daniel Oliveira aparece com o nome de Deolindo Moura como pré-candidato. É um nome bom? Não sei se politicamente vai render ou não. Agora, o que eu acho que Assis Carvalho não gostou foi a movimentação do vereador dentro do PT. Porque o PT tem a sede do diretório dele municipal. E a questão é municipal. Eu acho que não precisaria ter toda essa celeuma. Porque o problema também é porque o petista... os petistas, quando são nessas coisas, eles são os reis do mimimi nesse aspecto. Por quê? Porque na hora que tem uma coisa que contradiz, se você for acompanhar uma reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores, os caras levantam umas questões de ordem, umas brigas que são completamente inócuas, depois está todo mundo numa boa rindo, e eles fazem isso. É um absurdo, é uma afronta. Aí o cara diz assim, não abrir a porta para fazer a reunião, o diretório estadual está me cerceando. Só tem uma chave. Só tem uma chapa, só tem uma chave, só tem o partido não tem dono, o PT é dos trabalhadores. Aí faz uma confusão, joga para a imprensa, cria uma polêmica. Aí o que acontece? O PT volta para a mídia. Aí depois o próprio Assis Carvalho aparece do lado do Deolindo. Não, meu amigo, meu correligionário, eu voto nele. Vocês que criam isso? Detalhe, Deolindo votou em Regiane Dias para deputado federal, não votou em Assis. Será ciúme? Não, assim, não é ciúme, é disputa mesmo. Ciúme não, é disputa mesmo. Porque a gente sabe que na última campanha, nessa campanha principalmente, o deputado federal Assis Carvalho, a deputada Regiane Dias, federal também, os dois eleitos, eles se confrontaram e disputaram territórios em vários pontos. E foi situações que colocaram, inclusive, o próprio governador Wellington Dias em saias justíssimas, em situações complicadas. E às vezes pode até não ser, mas como o Deolindo, de certa forma, tem uma simpatia por Regiane Dias, a gente pega aí, deduz aqui. Claro, deduz isso. E Daniel Oliveira, de certa forma, é um nome simpático também de Regiane Dias. E quem adoraria ver Daniel Oliveira candidato a prefeito é o seu tio, o deputado estadual, Hélio Oliveira. Olha aí. Sempre tem alguma coisa que fecha, né, Viraci? Sempre tem família também no meio, que política não tem jeito, você acaba indo e voltando e vai. Não sei se o PT, só para concluir, não sei se o PT vai conseguir emplacar o nome de Daniel Oliveira, ou se o PT vai conseguir chegar num consenso o ano que vem e conseguir lançar um candidato a prefeito, porque tem uma corrente que defende que o PT deva se coligar hoje com o pré-candidato Fábio Abreu, secretário de Segurança, e o PT lançaria o vice. Falaram inclusive no nome de Dudu, vereador, para ser esse vice, que uma hora ele quer, outra hora não quer ser candidato a prefeito, quer ser candidato a vereador, a vice, mas está testando o nome. Como está muito cedo ainda, tudo vale. Isso aí. Ainda dentro do governo e dentro do PT, Ubiraci, o deputado estadual Franzé diz que é justo o governador colocar pessoas para ocupar os cargos do interior, em especial, pessoas que tiveram com o governador. Claro, né? Concordo com o deputado Franzé, ele está correto nisso. Vou botar meu inimigo? Mas o que ainda está acontecendo que ainda não fechou esse pacote? Porque quinto mês de governo Wellington Dias e as coisas ainda não fecharam. Mas na verdade, o que está acontecendo? O governo não está com pressa de ocupar esses cargos. Os hospitais estão funcionando, bem ou mal.
A saúde pública do Piauí não vai melhorar porque botou um diretor novo lá no Hospital Júlio Hartmann em Esperantina, por exemplo. Não, o hospital está funcionando normalmente, com as dificuldades e com os serviços que ele está sempre prestando para a população. Não, isso não mudou. A única coisa que está de diferente nessa novela é justamente, Pedro, porque está tendo um apuro maior nessa história e os partidos estão cobrando do governador essas composições com esses nomes de correligionários, porque o que estavam dizendo? Ah, mas o deputado fulano votou em Wellington Dias, votou, mas o prefeito dele na cidade tal não votou, ou então parte do colégio dele não votou, então ele não pode indicar, quem tem que indicar é o outro deputado que deu mais voto para Wellington Dias no município X. Se você for por essa lógica, essa lógica está corretíssima, só que isso vai tirar cargos de alguns progressistas, de alguns MDBistas. E aí é aí onde está o problema. Porque dos petistas, nem tanto. O índice, apesar de Assis Carvalho ter dito que houve traição por parte petistas, mas foi mínimo se comparado com pessoas de outros partidos que votaram em candidatos como o Dr. Pessoa e Luciano Nunes Filho. Bom, e como a gente tinha dito no começo do programa, você está preparado para pagar empréstimo? Pois é, o governo do estado, né, Ubiraci, já está comentando aí a possibilidade de fazer 2 empréstimos. Um é certeza e o outro está sondando. E aí, Ubiraci, para que, afinal, é esse empréstimo? Olha, segundo o que a gente acompanhou na imprensa, Pedro, esses empréstimos é um de 400 milhões, que seria agora, para dar uma aliviada no caixa do estado, que o estado está precisando desse alívio, e outro de 5 bilhões muito dinheiro de reais, aproximadamente 1,2 bilhão de dólares, que viria do Banco Mundial também para infraestrutura. Mas esses 400, só lembrando, não, Brasil, poderia vir ou pode vir de bancos privados, não é isso? Os 400 é que seriam uma antecipação de receitas que o Estado está estudando de bancos como Bradesco, Itaú. Mas o nome do Estado está no azul para poder fazer empréstimo? Não, o Estado ainda tem aquela famosa capacidade de endividamento. É aquela história do cara quando está aperreado, ele vai no consignado e tira um dinheiro. Eu alivio 2 meses, daqui no 3º mês eu estou aperreado de novo, porque eu tenho que começar a pagar a prestação. O estado do Piauí está mais ou menos nessa situação. O problema todo é que o estado não está conseguindo mais pagar determinadas contas dele. O estado gastou demais o ano passado, a gestão de Wellington Dias, de certa forma, foi irresponsável nessa área financeira. Eles batem no peito, o governo bate no peito. Porque nós não atrasamos salários, mas também se o Wellington Dias atrasasse salário, ele que foi eleito em 2002, dizendo que nunca mais o servidor público ia passar pela perrengue de ter salário atrasado, coisa que em 2002 o salário não atrasou. Diga-se passagem que os petistas gostam de dizer, o pessoal do governo gosta de falar assim, o governo Napoleão deixou a folha atrasada, a folha não atrasou, estava sendo pago no mês de dezembro, como começou dia 31 de dezembro, houve a mudança de governo, a nova gestão suspendeu o pagamento e continuou 1 semana e meia depois. É tanto que aqueles servidores que receberam seus salários até o dia 31 receberam normalmente. Entendeu? Não houve atraso de salário. Mas o PT leva isso para si, leva isso como marca, como grande coisa, que não atrasou mais salário e tudo e tal. O último atraso de salário real que teve foi no governo do senhor Francisco de Assis Moraes Souza, que parece ser uma marca do PMDB. O PMDB atrasou. Gosto de atrasar. Atrasou com Moraes Souza, atrasou com Alberto Silva. Guilherme Melo também atrasou. Agora fazer justiça. Guilherme Melo na época era do PDS, depois quando era vice-governador de Freitas Neto, ele deu uma atrasada em alguns pagamentos, mas de certa forma, o atrasado de Guilherme Melo, uma parte foi pago muito tempo depois, ele atrasou, se não me falha a memória, o mês de dezembro e o 13º salário do servidor, que Freitas Neto tinha deixado o Estado completamente organizado. No azul. O cara conseguiu bagunçar em 6 meses. Tem uns gestores aqui no Piauí que os caras são artistas, Pedro, são artistas mesmo. Mas vamos em frente. Aí o Wellington Dias quer esse dinheiro. Dizendo ele que é para fazer obras de infraestrutura. Aí a gente também, Ubiraci, tem que levantar um pouco uma crítica ao governo Wellington Dias, porque assim,
quando se fala, muita gente governista diz assim, olha, o Estado está no vermelho é por conta da crise que está instalada no Brasil. Não é só por conta da crise que está instalada no Brasil. Mais ou menos. O Estado também ficou muito inchado, para que a gente chegasse nesse nível, não é? Olha só, Pedro, só para atualizar os valores do dinheiro é o seguinte. Para curto prazo são os 400 milhões com os bancos privados, tá? O Estado pensa em pedir esses 400 milhões com os bancos Bradesco e Safra. Eu falei Itaú, mas os bancos que ele negocia diretamente, Bradesco e Safra. O que acontece? O Bradesco, ele está negociando com o governo uma securitização da dívida do governo do Estado. Essa securitização. E a outra coisa que o governo do Estado faz, que o governo do Estado tenta fazer, é também esse do Banco Mundial, que são 5 bilhões de reais, que seriam empréstimos que precisariam de uma autorização do Senado, que vai para a tramitação da Comissão de Assuntos Econômicos, e essas garantias que o Estado tem que dar exigem uma análise um pouco mais aprofundada, mais criteriosa. Aí a história, a expectativa do governo é que esses 5 bilhões sejam concretizados em 2020, tá? Agora, que seria, teoricamente, seria a salvação de Wellington Dias até o final do mandato. Agora tem que saber... Em tese, sim, né? Tem que saber se ele vai ser correto, não é nem correto, desculpa o termo, se ele vai ser organizado para gastar esse dinheiro, porque não adianta chegar o dinheiro e o Estado começar a queimar com ação inútil e tudo e tal. Olha, por exemplo, a situação dos terceirizados continua a dar pena, não estão recebendo, está parcelado, as empresas estão demitindo os terceirizados e só vão receber parcelado. Hoje, inclusive, eu recebi uma informação de uma pessoa que é monitora da Universidade Aberta, né, desse programa. O último pagamento que ela recebeu foi em janeiro. Quer dizer, de janeiro para cá. E são valores relativamente baixos, né? Não são valores astronômicos. Mas essa pessoa, por exemplo, me disse que desde janeiro foi o último pagamento que ela teve. Quer dizer, é um pagamento que vem, um empréstimo, mas é bom lembrar também, né, Ubiraci, que esse empréstimo alguém tem que pagar. Não, o Estado vai pagar. Nós vamos pagar, né? O Estado vai só pagar gente. mais cedo ou mais tarde. O Estado paga empréstimo, renova, aí chuta para frente. Os governadores estão agora com a reforma da Previdência, tentando, com o presidente Bolsonaro, além de recursos, dar um chute na dívida dos estados para frente, para diminuir as parcelas, para dar uma folga financeira. Agora, o Estado tem que saber, o Estado tem que melhorar. Porque o engraçado é o seguinte, o Estado diz que está com problemas de caixa, que pode fechar essa história de não pagar em dia o servidor público, mas o Estado, ele coloca muito mal certas coisas. Enquanto você tem servidores públicos ganhando absurdamente muito, você tem outros que ganham muito pouco no Estado e fazendo funções semelhantes, e isso é complicado. E o governo do Estado não tem como adequar essa situação, pelo menos agora não tem de jeito nenhum. Pois é, tá aí, a gente vai acompanhar os próximos capítulos, a gente continua tentando trazer alguém do governo, até para explicar melhor onde é que pode ser empregado, se fechar esses só mais uma informação, esse empréstimo dos 400 milhões, viu, internauta, tem que ser aprovado só na Assembleia Legislativa. Aí o governo está achando que até o meio do ano consegue. O Wellington Dias tem 28 lá, 27, 28. Provável que passe, ninguém vai... A não ser que ele desagrade aí quem está aí, né, Ubiraci? Não vai desagradar não, porque os deputados sabem que esse dinheiro vai acabar melhorando de certa forma as coisas dele, mesmo que fique um ou outro desagradável. Ninguém pula fora de governo em começo não. Se pula fora de governo é quando ele está terminando. Vamos ver, porque tem um pessoal atrás do Bolsonaro que está pulando fora. Bom, Ubiraci, mas outra informação que chamou bastante atenção foi a mudança ou a saída do COAF, que é nada mais do que o órgão, né, que fiscaliza, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que fiscaliza a movimentação de grandes dinheiro, né, de grandes fortunas, né, de transações financeiras altas. Na verdade... E saiu do Ministério da Justiça, que foi um dos motivos, inclusive, pelo qual Sérgio Moro teria aceitado, e voltou para a pasta de Paulo Guedes na economia. Isso gerou uma repercussão, de certa forma, negativa, e essa é uma das pautas que o movimento no dia 26 traz, né, consigo também,
mas gerou assim um burburinho, porque vários e vários deputados, a maioria, pode-se assim dizer, votou para que esse conselho voltasse lá para o Ministério de Paulo Guedes. E aí a gente vai passar rapidamente os nomes dos deputados federais do Piauí que votaram a favor dessa mudança ou da volta do COAF para o Ministério da Economia. A Regiane Dias, do PT, Merlão de Solano, do PT, Margarete Coelho, do PP, Iracema Portela, do PP, o Flávio Nogueira, do PDT, o Átila Lira, do PSB, Marco Aurélio Sampaio, do MDB e a Marina Santos, do Solidariedades. Esses votaram a favor. O único contra foi o deputado Júlio César, do PSDB, que inclusive compõe a base ali de apoio ao governo Bolsonaro. E o Assis Carvalho, porque está se recuperando de um problema de saúde. Não votou. Acabou não votando, né? É isso. Qual é a impressão que fica, qual é o recado que se é deixado desses parlamentares, não só piauienses, mas de todo o Brasil? Olha, o recado é claro, Por que o COAF estava? Porque o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, na verdade, ele é o órgão que para monitorar, foi criado para monitorar todas as transações financeiras do país. Seja uma compra, uma venda, um depósito bancário, uma transferência bancária, uma remessa de dinheiro para o exterior ou a entrada de dinheiro do exterior para cá. Não importa, falou em finanças, passa pelo crivo do COAF. O COAF aqui tem aquele alertazinho, o alarmezinho que dispara quando a pessoa faz a chamada movimentação atípica financeira, aquela coisa que a pessoa não está acostumada a fazer e de repente faz. É como, por exemplo, eu com meu saldo bancário modesto e sempre no vermelho, começasse a movimentar 15 mil reais. 15 mil reais por dia. Ou então fizesse transferências, vamos supor, fazer uma transferência, por exemplo, o meu colega Pedro aqui, de 15 mil. Aí amanhã eu faço a transferência para o meu irmão em Fortaleza do mesmo valor. Aí eu faço a transferência de igual valor, vamos supor, ou para minha esposa, ou para um primo, para a Alessandra, minha esposa, para um primo meu, ou seja, para quem quer que seja, não importa. O COAF vê, o cara diz assim, epa, peraí, o Biraci, ele não tem o hábito de fazer essas transferências. O que está acontecendo? Aí ele toca o alerta e o banco me chama para que eu explique por que eu estou fazendo aquilo. Isso na Receita Federal. No Ministério da Justiça, a cobra fuma um cachimbo diferente. A cobra fuma um cachimbo com um aroma, com um fumo diferente. O que a cobra faz lá no Ministério da Justiça? Ela não vai só na movimentação, ela vai na investigação de onde veio o recurso, porque a Receita Federal só quer saber se o dinheiro entrou de forma lícita e foi tributado. Se foi tributado, ótimo. Okay. Se está lícito, ótimo. Ela entrega, aí dá o ponto final. A não ser que haja um caso específico, desculpe, que é quando o Ministério Público Federal pede uma avaliação e tudo e tal, é que eles vão em cima. Por isso, gente, que muita gente pergunta por que o COAF nunca pegou as movimentações financeiras absurdas que eram feitas na Lava Jato. Porque era assim, o dinheiro, de certa forma, tinha uma aparente legalidade, o dinheiro era legalizado, o dinheiro entrava numa conta bancária de uma empresa, ia para outra e pagava impostos. Então, quer dizer, para a Receita Federal, o trânsito era normal. A partir do momento que você começou a investigar as movimentações financeiras e pegar e ver detalhes, por exemplo, peraí, como é que uma empresa de um capital social de R$1.000 recebeu 5 milhões de reais para fazer uma consultoria? Consultoria, cara. Aí ele começa a investigar. E é isso que o COAF no Ministério da Justiça ia fazer com mais rapidez e mais agilidade, porque a parte fiscal ficaria com a Receita Federal. E a parte de investigação policial, a Polícia Federal tem todas as ferramentas, já estaria lá no colo, era só transferir. Igual Pedro Henrique Santiago aqui fez uma transferência para a mãe dele de R$500 mil. Mas o Pedro não tem esse hábito de fazer essa transferência e nem a mãe dele tem esse perfil de receber esse volume de dinheiro. O que está acontecendo? Aí vai atrás. Aí você vai investigar. É dinheiro de corrupção? É dinheiro de algum outro tipo de crime, como tráfico de drogas, tráfico de armas, assalto a banco? Tudo passa pela investigação. E a Polícia Federal é mais competente para fazer isso. Agora, li aqui no G1, no blog do jornalista Valdo Cruz, na noite desta quinta-feira que estamos gravando, que o PSL vai tentar no Senado devolver
o COAF para o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Com outro nome. Não sei. Porque algumas pessoas, inclusive o Biraci, estavam dando como solução para o próprio ministro Sérgio Moro criar também um conselho paralelo que fizesse algo parecido. Eu tenho uma sugestão melhor para o ministro dentro da legalidade. Se o ministro Sérgio Moro ou algum assessor dele estiver vendo o Radar 86, olha só, faça o seguinte, faça um termo de cooperação técnica do Ministério da Justiça com o Ministério da Economia, para que as informações atípicas do COAF sejam automaticamente repassadas para o Ministério, como o Tribunal de Contas faz aqui. Sim. É muito simples. O Tribunal de Contas hoje faz assim, tem uma auditoria na Secretaria de Saúde, está tudo aqui, e aí diz assim, olha, tem uma licitação aqui que deu superfaturamento. Julga a conta, o secretário vai, justifica no TCE e tudo e tal, dá uma multa para o secretário e as contas do secretário é aprovada com ressalva, mas o dinheiro é federal. O que é que o Tribunal de Contas faz? Independente ou não da aprovação das contas do secretário, ele repassa as informações para o TCU, para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, eles vão investigar. Pronto, tem que ser feito assim. Por isso que algumas operações, principalmente como aquela operação que agora eu esqueci o nome, que foi aquela que até a Polícia Rodoviária Federal entrou no meio, foi feita. Por quê? Porque não foi só os entes do Estado. Porque se nós dependêssemos, infelizmente, só dos órgãos de controle do Estado, não teria operação nenhuma, tá? Não teria, porque isso não ia acontecer. Por ineficiência? Não. Por mau gosto? Não, por mau gosto não. O motivo é receio. Eu prefiro não explicar o receio agora, depois lá na frente a gente explica. O receio de não investigar, porque não era conveniente para a controladoria apontar certas coisas e também não era politicamente conveniente para o Tribunal de Contas do Estado apontar certas coisas. E detalhe, o Tribunal de Contas é um órgão meramente de assessoramento e de checagem de contas. O máximo que ele faz é mandar devolver e mandar penalizar o gestor com multa. Agora, eu queria ver, eu vou até depois ver se eu conseguir esse levantamento, quantos gestores do TCE, por exemplo, ou gestores que foram julgados pelo TCE, efetivamente devolveram os valores que lhe foram imputados. Quantos viraram ações que realmente causaram condenação, afastamento por improbidade, enfim, todo tipo de crime que a pessoa comete quando não gere direito de dinheiro público. Mas, nesse caso do COAF, eu acho que a saída melhor para o Sérgio Moro era um acordo, um parecer técnico de cooperação, porque o governo Bolsonaro está fazendo mal para dois ministros, para o Moro e para o Paulo Guedes. A própria dinâmica da política do Bolsonaro está enfraquecendo ministros que ele deu status de superministro. Bolsonaro cometeu o erro de antecipar essa história de Moro é um superministro, Paulo Guedes é um superministro, e deixou os caras à frente de todo mundo para levar tiro e pedrada. Aí, ele, nas artimanhas políticas que são da nossa política, ele está tirando força e espaço desses ministros, e enfraquecendo. É tanto que os dois ministros já disseram que podiam deixar, estão se sentindo fracos. Moro por causa dessas situações. Pacote anticrime, COAF, Paulo Guedes pelo desmembramento das propostas econômicas. É tanto que, para esvaziar as manifestações do dia 26, que a gente vai já falar, o Congresso antecipou a pauta. Sim. E votou, inclusive, a reforma tributária, que deveria, na minha opinião, ser votada antes da reforma da Previdência. É isso. E a gente também vai abordar, a gente daqui a pouco disse que é o nosso próximo convidado, né, Brasil? Num programa especial que vai justamente falar sobre a reforma da Previdência. Mas já a gente conta essa surpresa e tanto. Quem é esse convidado? Né? Isso, quem é esse convidado, essa surpresa e tanto, tá bom? Bom, Biraci, você já deu a deixa, que é as manifestações do dia 26, e aí a pergunta que fica são manifestações a favor, por exemplo, da reforma da Previdência, do pacote anticrime que é apresentado pelo ministro Sérgio Moro, pedindo também votação para aprovação da medida provisória 870, que, deixando explicado para quem está nos assistindo, essa medida provisória pede para que não caduque aquela proposta de redução de ministérios, né? Sim, e aí, caso ela caduque, que ela vai vencer no próximo dia 3 de junho. Exatamente. Caso ela não seja aprovada, volta a gente a ter a recriação de 10 ministérios. Afinal, essas são as pautas desse movimento ou
pró-governo ou são as duas coisas juntas, assim como foram as manifestações do dia 15? Não, peraí. No dia 15 foi outro foco. No dia 15... Mas teve o Lula livre. Mas foi muito... rapaz, é uma coisa que... A eleição acabou em novembro do ano passado, acabou a eleição. Tanto os bolsonaristas como os lulistas, petistas, deveriam botar isso na cabeça, a eleição acabou. O que eles fizeram? Pegaram ponto positivo para a manifestação do dia 15, a gente até comentou aqui. Sim. Os estudantes foram para a rua pedir a universidade de volta, investimentos para a educação, é tanto que o governo voltou atrás. Sim. E já está liberando mais de R$1 bilhão. Que eu volto a dizer, o governo se perde por ele mesmo. Contingenciamento não é corte, contingenciamento eu seguro aqui e libero na frente. Fernando Henrique fez, Lula fez, Dilma fez, Temer fez, Bolsonaro fez e fará enquanto for presidente. O que aconteceu foi um ministro atrapalhado que falou besteira, que no caso o Abraham Weintraub, que falou a besteira de dizer que era corte, por causa da balbúrdia. Aí deu a reação das universidades. Nessa reação das universidades, bacana que os estudantes foram para a rua. Agora, aí claro que os partidos de esquerda iriam atrelar a pauta. Lula livre, fora Bolsonaro. O troco dos bolsonaristas é apoiar o Bolsonaro, meu capitão. Você vai ver que vai ter faixas lá na manifestação do dia 26 para o governo. Bolsonaro é meu líder, Bolsonaro é meu capitão. Isso é normal. Mas é errado, por quê? Porque não é campanha política mais. E outra coisa, reforma da Previdência é justo, é válido. O Congresso não está nem aí, sinceramente, o Congresso não está nem aí. Vai votar a reforma da Previdência só para esvaziar a força do governo. Porque se essas manifestações realmente levarem muita gente, vai dar respaldo para o governo Bolsonaro e o governo vai dizer assim, olha, Congresso, não preciso de você. E o Congresso está antecipando, dizendo, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, independente, com antecipação seletiva também. Agora, se não der gente, pode dar muita força ao Congresso, não é isso, Brasil? Dá mais força ainda para o Congresso, porque o Congresso assim, nós votamos. Não, é tanto que o Rodrigo Maia disse essa semana, ex-senadora Marta Suplicy, em uma palestra, que ele disse que não vai cair nos mimimis das milícias digitais, nem de esquerda nem de direita, e o Congresso vai fazer o papel dele, que é aprovar as reformas, a da Previdência, a tributária e discutir o Pacto Federativo. Se o Congresso fizer isso nos próximos 4 anos, Pedro, nós temos a chance de resolver muitos dos problemas. O problema é que o Congresso não dá ponto sem nó. Como é o ponto sem nó do Congresso? As reformas estão sendo feitas de uma forma que não beneficie demais o governo Bolsonaro. O Congresso não está se importando com o país. Eu vou repetir isso de novo. Os deputados federais, os senadores, os que estão com Bolsonaro, os que fazem de conta estar com Bolsonaro e aqueles que estão contra Bolsonaro, eles não estão pensando no país, eles estão pensando nos projetos políticos dele. Essa que é a grande verdade. É a grande verdade nua e crua, simples, bate direto. É tanto que há 30 dias atrás, aproximadamente, circulava no Congresso que os deputados queriam votar uma reforma que a economia fosse abaixo da meta do governo. Para quê? Para não deixar caixa para o Bolsonaro fazer obra para se reeleger. Ninguém está pensando em salvar a Previdência, ninguém está preocupado com você que está nos assistindo e vai se aposentar com um salário mínimo e meio. A impressão que passa é essa, até agora. O fato é que essas manifestações estão chamando a atenção. Vai ter dia 30? A outra, né? Que vai ser Olha só, desculpa te cortar, Pedro, claro. Vamos lá. Eu fiz a manifestação dia 15, aí hoje eu sou Bolsonaro, eu dou o troco dia 26, amanhã você é Lula, dá o troco dia 30, aí eu sou Bolsonaro, vou dar outro troco dia 10. Manifestação. Nós vamos ter manifestação a cada 15 dias no país, o país não vai mais trabalhar, não vai mais produzir. Eu acho que essas mentes brilhantes que pensam essas besteiras de meme, piadinha, manifestação... Que fica só nos memes, por exemplo. Vai pensar coisa produtiva para o país crescer. Vai gastar a tua energia e teu tempo produzindo alguma coisa. Ou então, se você é tão bem pago com dinheiro público, seja quem for, de onde for, para ficar criando meme, para fazer outra coisa. O líder do PSL na Câmara dos Deputados se meteu numa confusão
com o Rodrigo Maia, porque fez um meme contra o Congresso. Peraí, um deputado fazer meme contra a casa que ele está lá, eu tô lembrando, e engraçado que a líder também do PSL, né, a Joyce Hasselmann, fez outra, brigando, né, com outra deputada também do PSL, né, lá de São Paulo, ela que é senadora, né, no caso, aliás, é deputada, brigando também com outra deputada de São Paulo, e as duas dizendo no final de tudo que era recalque, algo do tipo. Quer dizer, tá uma balbúrdia, tá lá, né, Ubiraci? A confusão é lá, a confusão é deles, eles que não se entendem, que não sabem falar. Aí tem um vídeo nas redes sociais da deputada Joyce Hasselmann falando que tem a histeria, a gritaria da oposição, ninguém vai... Aí fazem um meme com ela gritando em manifestação. Gente, coisa ridícula, aquele meme era de campanha, a campanha acabou. Os parlamentares são pagos para trabalhar pelo país e, mais uma vez, o Brasil deixa de tocar as coisas importantes. No governo Temer, porque o Temer queria se salvar e gastou tudo para se salvar. Não salvou, tá sendo processado. Ele também, depois daquela coisa com o Joesley, o governo acabou, né? Mas ele gastou tudo que tinha. Não, pois é. Isso. O Bolsonaro agora pegou toda a gordura que ele tinha com a população, está queimando com essas besteiras. E a população está vendo que o governo do Bolsonaro não é essas Coca-Colas todas, não é essa coisa toda. Quer ver um exemplo? Esse decreto das armas foi um negócio ridículo que o governo fez. Eu estava assistindo no dia que saiu a publicação do decreto da liberação, um advogado falou, vem cá, eles fizeram um decreto aqui liberando a venda de fuzil para cidadãos que possam ter essa arma. Mas a própria lei proíbe a venda da munição. O cara vai comprar arma e não pode comprar munição. Que diabo é isso? Então, quer dizer, é um negócio tão doido que esses caras... É como disse o governo, você pode comprar um carro, mas não pode botar gasolina nele. Para que eu quero um carro? Para ficar parado na minha casa? Para botar na parede, para botar na garagem? Por favor, é isso que esse governo tem que parar, pensar, e quando for fazer as leis ou as loucuras legais que ele queira fazer, que faça pelo menos com um mínimo de fundamentação, para não se dar tanta discussão besta e fora de tom como está tendo agora. O que chamou a atenção, Biraci, foi uma fala do Ciro Gomes na última segunda-feira, dizendo que aqueles partidos de centro-esquerda, nem tanto PT, mas partidos de centro-esquerda, partidos de centro-direita, estariam já ali conversando, negociando para criar uma espécie de um poder paralelo do Congresso, ou seja, já que o governo Bolsonaro não se entende, está todo atrapalhado, o Congresso iria tentar tocar o país. Enxergando por essa ótica, qual o risco que a gente tem de, por exemplo, virar realmente uma balbúrdia, porque aí tem o presidencialismo, mas parece que desse jeito não dá. Por exemplo, olha, o presidente Bolsonaro, só complementando, ele fala assim, eu estou no bolo, que ele falou que estava na confusão com todo mundo, no café com os jornalistas e tal, mas antes ele falou que o problema do Brasil é a classe política, e o Bolsonaro é o quê? O Bolsonaro é padre? Há 28 anos, inclusive. Ele é político, pois é, ele é político. E esse é que é o problema é que a mentalidade de quem votou e de quem foi eleito não mudou. Não mudou. Volto a dizer mais uma vez, Bolsonaro pegou discursos insatisfeitos, pegou uma série de pequenos discursos, trouxe para ele e se elegeu. Os governadores que estavam com o Bolsonaro fizeram a mesma estratégia, até de outros partidos, como é o caso do governador de Minas Gerais, do Partido Novo. Ele se aproveitou do governo do Bolsonaro, esqueceu a Moedo um pouquinho e cresceu lá. Sim. Entendeu? Esse é o problema. Aí o que você vai dizer? Aí você vai dizer o quê? E agora o que faz? Eles têm que governar. Chegou o momento, é o momento. Tem que governar. E está passando. O ano praticamente já acabou, nós estamos na metade do ano. E o governo federal não fez absolutamente nada. O governo do estado aqui do Piauí não fez absolutamente nada. O Bolsonaro é inexperiente? Só o Bolsonaro, que a maior parte do pessoal dele já ocupou cargos. O Bolsonaro está tendo dificuldade? Tá. Por quê? Porque ele próprio cria as dificuldades dele. A educação é a prova real disso. O Ministério da Educação é a prova real disso. E a gente fica só esperando toda semana, Pedro. É um negócio tá ficando tão chato, sinceramente. Porque não consegue ter uma calmaria. Toda semana a gente está voltando nesse assunto. Se você prestar atenção, se você, internauta, voltar no primeiro é ou não é, você vai ver que quase todo programa a gente fala de uma atrapalhada do Bolsonaro, de uma coisa idiota que o governo dele fez, de uma coisa besta, e nada até agora de positivo. E é isso que a gente está esperando. Cadê as coisas positivas que a população está esperando? Enquanto isso, quem trabalha de verdade no país, você,
o nosso amigo Robson, que está ali atrás nos bastidores. Isso. As pessoas que trabalham no nosso país, elas estão trabalhando todos os dias. A vida delas não mudou por causa do Bolsonaro, por causa do Temer, Lula. por causa do Lula. Se o Lula está preso ou está solto. Se ele está apaixonado ou não está. Pois é, se ele está namorando ou não está. Se o Fernando Haddad foi eleito ou não foi. Não importa, para eles o dia continua. Quem trabalha mesmo de verdade no país está trabalhando. Agora, o que se quer? Que o país volte a crescer, para se ter emprego, ter desenvolvimento econômico, estabilidade econômica. E o Brasil está tentando ser hoje um arremedo de Estados Unidos mal feito. Que até isso, a cópia do decreto das armas é a prova cabal de um comportamento de um presidente que quer copiar um modelo de sociedade que, infelizmente, nós não temos educação para ser. Ainda não, nós não temos. Não, me perdoe. Pode ser que nós possamos a ter. Pedro, me desculpe, porque só depois de muita educação e muita reinvenção, porque até a maneira que a sociedade brasileira foi construída, não dá para ter a mesma educação, nem da educação norte-americana e muito menos europeia. Infelizmente, estou falando em formação do cidadão. Sim. Não existe. São completamente diferentes. E aí a gente está vendo que o governo está querendo forçar uma situação que não dá. E esse é que é o grande problema, Pedro. A gente está dando voltas e falando sempre dessa mesma besteira. É isso, o que a gente quer é que tanto o governo federal quanto estadual e dos outros estados também caminhem e possam fazer coisas que realmente possam atingir a melhora do nosso país. Né? Quem é que não quer que o Piauí se desenvolva economicamente? Claro que nós queremos, todo mundo quer. Quem é que não quer que o Brasil cresça? Claro que nós queremos. Agora, tem que ser feito com seriedade, não pode ser feito com deboche e muito menos nem com desdém, nem com brincadeira. E nem com brincadeira de mau gosto com dinheiro público. É verdade. Bom, o programa está chegando ao final mais uma vez. Eu acho que vocês já perceberam, né, Biraci, que a gente está explorando muitos espaços no Tex. Exatamente. E hoje... É isso mesmo. Hoje a gente está aqui no cafezinho. No Tex Café. Isso, tem aqui uns salgados, bons pra caramba, inclusive. Pois é, faz parte da estrutura que vocês acompanham quando a gente roda o nosso programa do nosso parceiro do Tex. Aqui o Tex Café é um dos espaços aqui, muito aconchegante, dá para tomar um café, dá para tomar um suco, um refrigerante, uma água, acompanhado de um salgado legal. É mais um dos serviços que são disponibilizados aqui, que é um centro de fazer negócios. Que é diferente. Aqui é diferente, coisa nova. Já ao final do programa você vai ver um vídeo do Tex, né? Toda a estrutura que o Tex tem. Mas, Biraci, só para a gente dizer, já deixar o gostinho pro nosso internauta, para quem está nos assistindo, próxima semana, na segunda-feira, nós teremos um programa especial com um convidado especial, que é o deputado federal eleito pelo Novo lá no Rio de Janeiro, Paulo Ganimi. O Ganimi, ele integra a comissão especial da Previdência e ele vai, obviamente, falar com a gente sobre a Previdência, mas também sobre esses meandros, né, que sobre correm esse mimimi político, essa coisa chata, tudo que corre lá dentro do Congresso, né? E ele vai conversar um pouco com a gente. O Partido Novo diz que não é nem pró-governo, mas também não é contra, defende... Mas tem horas que eu acho que o Novo é mais... O Novo está com 2 pezinhos com o governo Bolsonaro, ele diz assim, você é novo, ele volta. A gente vai descobrir, a gente vai conversar com ele para saber, exatamente. E aí você tira a sua conclusão, né? E na próxima semana também, a gente já tem quase certo a vinda do secretário de comunicação da Prefeitura de Teresina, o Fernando Sade, jornalista também, né? E que vem conversar conosco, não só as ações da Prefeitura, mas da política, o dia a dia da cidade, né? Porque de certa forma, assim como o nosso país e o nosso estado está passando por algumas modificações, a estrutura de Teresina está sendo modificada por causa do crescimento da cidade. E a gente tem acompanhado nas redes sociais muita reclamação, muita confusão. Tem gente que faz mimimi, uns bate-boca ordenado, e a gente vai conversar a gente vai conversar sobre tudo isso com o Fernando Sade, que é jornalista, como o Pedro já falou, secretário de comunicação no programa que vai ser gravado na quinta e vai ao ar na sexta. Isso. E na segunda-feira, o deputado federal Paulo Ganimi. Então a gente já pede para você que está nos assistindo, que vai... começa a comentar, mandando perguntas. Manda uma pergunta para ele. Tanto para o Ganimi quanto para o Fernando, que a gente faz. A gente não vai... Lógico que se tiver agressão, a gente vai adaptá-lo e não vai fazer agressão. Se tiver agressão, mas, é capaz... mas a gente vai fazer as perguntas que vocês querem saber, porque o programa é feito para vocês. Bom, gente? Então, mais uma vez, a gente quer agradecer ao Tex.
Já já vocês vão ver o vídeo institucional do TEX, toda a estrutura que o TEX tem. E a gente também quer pedir a você que está aí do outro lado para se inscrever no nosso canal, ativar o sino, aquele sininho, porque sempre que tiver vídeo novo vai aparecer para você, para curtir, compartilha nos grupos, que é importantíssimo. Quanto mais gente sabe desse canal, melhor ainda. Melhor pra gente. Algumas pessoas louvando a criação do canal, porque é algo independente realmente. Né? A gente aqui, as pessoas às vezes, nós não temos partido, a gente conversa sobre todos os partidos. Por isso que às vezes o pessoal do Bolsonaro fica meio chateado, do PT fica meio chateado, do PSDB, do MDB, do PSD, do Novo. Todo mundo. Por falar em PSD, só antes de terminar. A boa. Qual é? Que não é a boa. Muito engraçado. Disseram essa semana que o Paulo Martins teria deixado o PT para ir para o PSD, para ir para o INCRA. Mas depois ele foi atrás da história, foi um colega jornalista que colocou essa nota, essa informação, mas para encher o saco da pessoa que iria para o INCRA, que no caso é o Tiago Vasconcelos, ex-vereador, ex-presidente do Flamengo, e que foi no site do jornalista Silas Freire que deu encarando.com. Deu essa alfinetada. Mas o interessante é o que aí eu ia achar engraçado. Será que o governo Bolsonaro ia nomear um ex-deputado federal suplente petista que acabou de mudar de partido para o PSD para gerir logo o INCRA? Difícil. Aí é você querer forçar muito a imaginação, porque Tiago Vasconcelos está tendo uma demorazinha para ser nomeado. Detalhe, os cargos federais estão demorando a sair porque é assim no governo federal, só deve estar saindo mesmo lá para julho e agosto desse ano. O fato é que a gente quer agradecer a vocês, tá bom? O Bira deu essa notinha aqui última e conforme vai acontecendo a gente vai trazendo mais vídeos, mais comentários e mais participações aqui para ficar bem legal o nosso canal. Não é isso, Bira? É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Abraço. Não esquece, faz igual o Pedro. Clica, curte, compartilha, notifica, faz tudo aí direitinho para a gente botar o projeto para frente. Isso. Um abraço. Então, até segunda. Até segunda. Tchau, tchau.